tema que eu já tenho estudado já há alguns anos, inclusive, embora minha formação seja em Direito, a minha monografia foi sobre moeda, basicamente sobre moeda mundial. E na época da crise econômica, quando se conversava sobre a viabilidade de se utilizar uma moeda mundial, eu resolvi pesquisar o assunto e ir a fundo. E até brinco, inclusive, com a minha esposa, eu falo que eu sei tudo sobre moeda, só falta começar a ganhar. Mas tudo bem, são coisas que... E o que eu tenho percebido? O que eu comecei a perceber quando surgiu essa discussão sobre o Bitcoin? A primeira coisa que as pessoas falavam, mas poxa, mas o Bitcoin, o que tem? Não tem lastro, o Bitcoin não tem valor. Começavam a falar algumas coisas que eu ficava pensando, poxa, mas peraí, qual que é o lastro que a moeda fiat tem? Coisas que começaram a me incomodar e geralmente quando eu vi alguém falando sobre a diferença entre Bitcoin e uma moeda fiat, especialmente os economistas, praticamente todos diziam o que a moeda faz. Ou seja, o que é uma moeda? Eles falavam, quando você perguntava o que é uma moeda, eles não diziam o que é uma moeda. Eles diziam o que você faz com a moeda. Ou seja, que a moeda é uma unidade de compra, um meio de troca, uma reserva de valor. Mas isso são as funções da moeda e não o que é a moeda. Então, o que é a moeda é uma pergunta que nós aí chamamos de uma pergunta ontológica. E por que é tão estranho isso? Porque o conceito de moeda, como nós vamos ver, é um conceito simples, porém complexo. Ele é simples, porque nós vamos ver a definição, eu espero que eu consiga, que todos aqui saiam daqui sabendo efetivamente o que é a moeda. Porém é complexo por quê? Porque é interdisciplinar e tem mais um agravante. Os economistas efetivamente que se dedicaram a estudar o que é a moeda, eles não eram nem chamados de economistas, eles eram chamados de economistas políticos. E os principais, vamos dizer assim, dos mais conhecidos aí, seriam o Adam Smith e o Karl Marx, que foram os que pesquisaram mais a fundo esse aspecto do que é a moeda e não do que você faz com a moeda. Então aqui, uma coisa que já chama a atenção, essa é uma nota de uma libra, e tem uma frase muito interessante, né? Está dizendo que ele vai pagar ao portador dessa libra uma soma de 10 libras. Não é estranho isso? Está escrito na nota. Como que na nota de 10 libras está escrito que aquele que estiver possuindo uma libra vai receber 10 libras? O cara já está com 10 libras na mão. Como é que funciona isso? Vamos entender isso aqui. Só que para começar, eu acho que pode parecer simples esse diagrama, principalmente se já tiver alguém formado em economia, mas a forma como muitas vezes nós olhamos para isso não está relacionado necessariamente com o conceito de moeda. Então eu quero pedir um pouco da paciência para aqueles formados em economia, para que observem essa relação com outros olhos. O que você tem aqui basicamente? Tem o fluxo de renda. Você tem o fluxo monetário e o fluxo real. Aqui você tem as empresas. As empresas, elas vão no mercado de fatores de produção, basicamente procurar o quê? Procurar capital, procurar trabalho, para que ela possa produzir. Quem que oferece esses fatores de produção? São as famílias. Então, essa linha vermelha, basicamente, ela marca essa negociação entre empresas e famílias. Famílias oferecendo trabalho, vamos pensar dessa forma, e as empresas oferecendo o quê? Moeda. Então, inicialmente, o que você tem? Imagine o seguinte, que essas empresas aqui, que para que elas pudessem, digamos, construir uma ferrovia nos Andes, como diz um economista, elas tivessem que primeiro produzir bens, comidas, etc., para poder dar isso para os trabalhadores, para que daí os trabalhadores começassem a trabalhar e produzir aqueles bens. Imagine como seria complicado isso. Para solucionar esse problema, o que é feito? Inventa-se a moeda. Então, basicamente, as empresas vão oferecer moeda para as famílias vão produzir esses bens e serviços. Quando os bens estiverem prontos, a ideia é que as famílias utilizassem esse dinheiro que elas recebem para comprar os bens. Então, essa é exatamente a função mais fundamental da moeda. Ele é um certificado, nós vamos ver com mais detalhes isso, que te dá um crédito em relação a bens. E se a gente pegar aqui num contexto inicial, são bens que ainda nem existem.
E o que geralmente acontece? Quando você tem imaginando que você tem uma quantidade de bens fixo e uma quantidade de moeda fixa. Quando eu dou, a empresa passa essa quantidade de moeda para as famílias não vão esperar até o bem ficar pronto para daí eles irem comprar. Não, eles já vão comprar. E o que acontece? Tem um aumento de preço. E aí é a explicação para a inflação. Ou seja, sempre que você tem uma quantidade de moeda e essa moeda circula numa velocidade acima do que você tem de bens, essa moeda ela perde o seu valor. Então você tem alguns desajustes. E desses desajustes, o Dennis Roberts, que é um economista de Cambridge, ele basicamente fala exatamente isso que eu acabei de falar. E aí ele explica, ele diz que seria muito interessante que não houvesse esse tipo de situação, porque eu estou dando um pedaço de papel das famílias e eu sei que não existem ainda bens para elas comprarem. O que tem de bens elas vão comprar, vai aumentar o valor, ou seja, você vai ter uma série de desajustes que todos nós conhecemos bem, principalmente em países que têm um nível alto de inflação. Porém, se não tivesse a moeda, também nós não teríamos produção. E aí nós temos a grande briga entre os economistas a emissão de moedas faz parte tem efeito sobre a economia real, é importante para o emprego, é importante para a renda, aí os economistas divergem, porque uns falam que os efeitos são só no curto prazo, no longo prazo não se igualam, mas isso também a gente não precisa entrar em detalhes. O importante é entender que a moeda nada mais é do que um simples certificado que só tem valor se tiver o que você comprar com essa moeda. Não adianta você ter um monte de dinheiro, de dólar, de repente cair uma bomba nos Estados Unidos e acabar os Estados Unidos. Você vai fazer o que com aqueles dólares? Você tem um monte de dinheiro no deserto. Isso as pessoas não entendem. Então quando você fala de Bitcoin, as pessoas pensam, mas o Bitcoin não está lastreado no ouro. E muitas não sabem que a moeda fiat também não está lastreada no ouro. Isso já acabou há muito tempo. Desde que teve o acordo de Bretton Woods, que reformulou o sistema financeiro, e aí depois acabou que os Estados Unidos abandonaram também a conversibilidade do dólar para o ouro, e hoje em dia as moedas não são lastreadas em ouro. Qual que é o lastro da moeda? É a economia do país. Então aqui o que ele fala? O povo tende a confundir com os bens, no caso, a moeda, que é um simples certificado de obter bens que podem nem mesmo existir, e com isso cria problemas e desilusões. Então é o caso que quando o governo ele quer aumentar o emprego, ele emite moeda. Por quê? Porque daí você vai conseguir contratar mais, você vai dar essa moeda para as famílias vão sair gastando, o preço vai aumentar, até que os bens estejam prontos lá na frente, para que isso possa ser regulamentado, eu vou ter um problema de inflação, um problema de desajuste. Mas, esse é o funcionamento básico. E aí a gente vem com uma definição de moeda, então, trazida aqui pelo Jackson, que é o que ele diz? Depois nós vamos aperfeiçoar um pouquinho essa definição. Mas basicamente ele diz que a moeda é uma relação social de crédito e débito entre dois agentes. Então é como eu havia falado, você dá um certificado para a pessoa como se você estivesse dando um título de crédito, nós vamos ver a diferença depois entre a moeda e o título de crédito, mas é um aspecto em comum que eles têm. Tanto um título de crédito, quanto uma moeda, quanto um cheque, eles estabelecem uma relação social de crédito e débito entre dois agentes. E aqui a prova técnica disso. Tá? Se eu te dou um crédito, um certificado, um crédito contra mim, obviamente que eu vou registrar isso no meu passivo. Por isso que aqui nós temos o balanço consolidado do Banco Central e aqui nós temos a base monetária que fica justamente no passivo. O que é a base monetária? Ela é o papel moeda em poder do público, que é as notas que nós temos, e as reservas totais dos bancos comerciais. Isso aqui constitui parte da emissão de moeda. Por que eu digo parte? Porque no sistema atual existem dois agentes que criam moeda. O Estado, tá? Que é o que nós achamos que é apenas o único, mas não é. O Estado cria basicamente papel moeda, que está em poder do público. E os bancos comerciais. Os bancos comerciais são os outros agentes criadores de moeda. Então você fala banco com carteira comercial. Qual é a diferença, por exemplo, um banco de investimento e um banco que é de investimento sem carteira comercial? Porque o banco de investimento sem carteira comercial, ele não pode emitir moeda.
A gente vai falar brevemente como funciona essa emissão de moeda por banco comercial. Mas aqui você tem claramente isso. O dinheiro que você recebe, o que é o dinheiro? É um crédito contra o Estado. E agora, eu acredito que vocês devam ter entendido, então, por que na Libra está dizendo que ela está dando um crédito contra o Estado. Há muito tempo atrás, inicialmente quando surgiu o dinheiro, basicamente você deixava ouro depositado e esse ouro posteriormente passou a ser representado por certificados e você ia no banco e você trocava esse certificado por ouro. Ou seja, o dinheiro era um crédito para você que te dava direito a uma determinada quantidade de ouro. Com o tempo isso foi diminuindo até que não tem mais ouro nenhum. E hoje o que a gente fala? Hoje essa frase da Libra ela tem significado ainda. Por quê? Porque o Estado está dizendo o seguinte, que você de posse da Libra, você tem direito a liquidar tributos com aquilo ali. Então o Estado também é teu credor. Então o Estado é teu credor, você tem que pagar imposto. Ele emite moeda, ele te dá uma Libra. E ele está dizendo o quê? Que você com aquela Libra tem um crédito contra ele. Ou seja, você pode pegar aquela Libra e você pode pagar o imposto. E aqui nós temos agora, no passivo, ali sem recursos monetários, esse aqui é um passivo balancete simplificado dos bancos comerciais, você tem ali os depósitos à vista como recursos monetários. Por que o depósito à vista é recurso monetário? E aí é outra parte de criação de moeda pelos bancos. Porque o depósito que você deixa lá, por exemplo, se você deposita R$100 no banco, o banco, ele abre um crédito, além de abrir um crédito para você de R$100, ele abre um crédito, se ele emprestar para uma outra pessoa, ele abre um crédito de mais 100 para essa pessoa, sem fechar o crédito anterior. Então, de R$100 depositado no banco, você tem R$200. Depois, essa pessoa pegou o crédito e depositou no outro banco. Vai ser feita a mesma coisa. Isso poderia ser feito de forma indefinida, o que não acontece porque o Banco Central proíbe que os bancos emprestem todo o valor que é depositado à vista. Então, basicamente, por meio do que a gente chama de depósito compulsório. Então, aqui depois eu vou talvez explicar um pouco mais detalhes, mas basicamente o que o depósito compulsório faz? Se eu depositei 100 no banco e a taxa do compulsório é 20, o banco ele tem que depositar 20 no Banco Central, que é aquele depósito que fica no passivo do Banco Central, e pode emprestar 80. Depois do que recebeu 80, tem que pegar 20% e depositar de novo, para que esse processo de fabricação de moeda chegue a um fim. Em suma, R$100 é um depósito compulsório de 20%, dá um total de fabricação de moeda de R$500. E para você saber isso, tem uma fórmula que nós chamamos de multiplicador bancário, que vai ficar muito além do que a gente precisa aqui, a gente tem tempo para explicar. Bem, então aqui a gente passa agora para a diferença entre a moeda fiduciária e as criptomoedas. Então, qual que é a diferença? Primeiro, para eu entender a diferença, eu preciso entender quais são as qualidades da moeda fiduciária, para depois fazer a comparação. Moeda fiduciária, emissão variável. Quem que define a emissão de moeda? O Banco Central e os bancos. Se o Banco Central quiser emitir moeda, ele emite moeda. Até o ano passado, tinha todo um procedimento, né, onde basicamente o Banco Central, por meio de um estudo, ele fazia um estudo monetário, encaminhava uma pretensão de emissão de moeda para uma comissão de assuntos econômicos do Senado, e após o processo de validação, era emitido moeda conforme as variáveis econômicas que eram observadas. Tá? Houve uma pequena mudança agora, mas basicamente o Banco Central ainda, com base em estudos, decide se vai emitir moeda ou não. E claro que essa emissão variável depende do quê? A emissão de moeda faz parte da política econômica do governo, ou seja, a política monetária que integra a política econômica. Outra característica das moedas fiduciárias, reservas fracionárias. O mecanismo de reservas fracionárias nada mais é do que, se eu depositei R$100 no banco, depósito compulsório é 20, eu tenho que obrigatoriamente colocar 20 reais no Banco Central, como recolhimento compulsório, e os 80 eu posso emprestar, fazendo dessa forma a criação do que é chamado de moeda escritural. Então a nossa moeda fiduciária que nós falamos hoje, que nós queremos distinguir do Bitcoin, o que é? É o papel moeda que você tem no bolso e a moeda escritural que é criada pelos bancos e é movimentada por meio de depósitos, de transferência dos depósitos. Maior liquidez.
Isso é importantíssimo para diferenciar, nós vamos ver a moeda fiduciária do Bitcoin. O instrumento que tem maior liquidez é a moeda fiduciária. O que é maior liquidez? Ninguém pode recusar um pagamento, a quitação de uma obrigação, quando você apresenta para ele moeda. Se eu tenho uma dívida e eu chegar para essa pessoa com R$1, a pessoa não pode dizer, eu não vou aceitar, eu quero que você me pague em Bitcoin. Não pode. Por quê? Tem uma lei que obriga todo mundo a aceitar a moeda, e aí nós falamos o curso forçado da moeda. Isso é essencial para que o sistema de moeda fiduciária funcione. Vamos dizer o seguinte, se não tivesse isso, provavelmente muita gente aqui talvez ia querer trocar real por dólar. Por que a gente tem que ficar com real se o dólar de repente seria mais interessante? Porque é obrigado por lei. Então esse aspecto jurídico entra na composição também da moeda fiduciária. E a tecnologia descentralizada, ou seja, os registros, basicamente você tem o quê? O dinheiro, principalmente o dinheiro que não é papel, basicamente, assim como o Bitcoin, é um registro no computador, um sistema de computação, em bits. A diferença é que a forma de tecnologia que os bancos trabalham é centralizada e a forma que o Bitcoin trabalha é descentralizada. É um outro sistema tecnológico, mas não deixam de ser informações, no caso números. Né? Essa aqui é a forma do multiplicador bancário que eu havia comentado. E aí quem tiver interesse pode pegar em qualquer livro bom de economia monetária, tem isso aí. Não é nenhuma novidade. Né? E aí eu tenho o Bitcoin, então, qual que é a diferença agora? Bitcoin, a emissão dele é fixa, ou seja, o protocolo já determina um processo de emissão fixa. Ah, mas não posso criar uma criptomoeda que não seja de emissão fixa? Que, por exemplo, possa ser utilizado pelo Estado, vamos dizer que a China queira criar uma criptomoeda. Ela não poderia criar uma criptomoeda que, conforme as necessidades da economia, ela pudesse interferir na quantidade? Poderia. Aí vai uma questão meramente tecnológica. No caso do Bitcoin, isso não funciona porque o próprio protocolo ele já prevê a quantidade que vai ser emitida, a forma como vai ser emitida e o limite de emissão de moeda. Uma coisa que o Bitcoin não tem e que as pessoas muitas vezes elas falam assim: ah, mas o Bitcoin é dinheiro que é criado do nada. A moeda escritural é criada do nada. O banco comercial ele cria moeda do nada quando ele recebe um depósito de R$100 e empresta para recebe de João R$100, empresta para José os R$100, só que ele deixa lá notado no registro contábil tanto os R$100 do João quanto os R$100 do José. Então o banco fabrica isso. O sistema Bitcoin não existe isso. Então, no protocolo Bitcoin não existem reservas fracionadas. A quantidade de moeda que é emitida é aquela mesma. Então não existe um registro contábil. E aí você já deve, com certeza, talvez, se vocês não ouviram falar em moeda escritural, vocês já ouviram falar que se todo mundo for no banco hoje pegar o dinheiro, o banco não tem. Por quê? Porque ele cria dinheiro por meio de registros contábeis. E aí você pergunta, mas por que o banco faz isso? Porque as pessoas não vão todo mundo buscar o dinheiro ao mesmo tempo. Então você deposita lá, você deixa os seus R$1.000 no banco. Um dia você saca 100, outro dia você saca 50. Aí o banco pensa, pô, mas se o cara deixa aqui, por que eu não empresto com fulano aqui? Quando o cara me pagar os juros, eu já tenho de volta. Quando essa sequência não dá certo, por algum problema de previsão do banco, aí nós temos as crises financeiras, as quedas, que vocês já sabem. Né? E por último, menor grau de liquidez. Essa é uma diferença fundamental, porque até então, tanto o Bitcoin quanto a moeda Fiat, ambas são crédito. Certo? Você usa para você adquirir bens, que podem nem mesmo existir. Tá? Porém, a moeda Fiat, ela tem um grau de liquidez maior. Por quê? Porque independente dela valer ou não, tem uma lei que diz que você tem que aceitar ela. O Bitcoin não tem. Então, se o governo, por exemplo, quiser substituir o real pelo Bitcoin, que é um pouco difícil de acontecer, porque o banco perderia o controle da política monetária, uma vez que a moeda Bitcoin, a emissão dele é fixa, mas as pessoas iriam começar a utilizar Bitcoin. Tá? Inclusive, até o filósofo que eu costumo citar, o John Searle, ele fala assim, o que tem numa nota de R$100 que eu levo lá um pedaço de papel para o cara e o cara me dá um McDonald's. Né? Troca o McDonald's por um pedaço de papel. Porque a gente atribui uma função de status para aquela nota, ou seja, algo que é a função de status de ser dinheiro, que é compartilhado de um conhecimento comum. Essa ideia de conhecimento comum também faz parte do protocolo Bitcoin, até
passando aqui nos diálogos entre Satoshi Nakamoto e os outros idealizadores do projeto, teve um que falou, poxa, mas para o Bitcoin funcionar como dinheiro, eu tenho que saber que aquele valor é dinheiro, você tem que saber isso, eu tenho que saber que você sabe isso, você tem que saber que eu sei isso, e que é o que a gente chama de conhecimento comum, que é fundamental para que o próprio sistema Fiat também exista. Né? Enfim, o registro, basicamente, tanto a moeda Fiat como o Bitcoin são registros numéricos que estão em algum sistema computacional. Tá? A diferença é que, no caso do Bitcoin, você tem um sistema descentralizado, que, como nós sabemos, a grande ideia do Satoshi Nakamoto foi, ele pensou, poxa, mas espera aí, qual que é o problema? Tem um cliente e tem um servidor, separado, com um servidor central. Por que eu não crio uma rede, onde cada rede seja ao mesmo tempo um cliente e um servidor? E essa foi a grande sacada dele, né? Uma vez que já se existia a ideia da criptografia simétrica, por exemplo, entre cliente e servidor, como a gente sabe, o cliente tinha lá o servidor, tinha a chave pública do cliente, o cliente tinha a chave pública do servidor, e eles faziam as trocas. Só que a sacada do Nakamoto foi fazer esse nó, criar esse nó de redes, transformar cada cliente ao mesmo tempo num cliente e servidor, ou seja, eliminando o problema da centralidade, é onde você tem aí a blockchain, alguns desenvolvedores gostam de dizer que ao mesmo tempo ela é uma rede e um banco de dados. Né? E com certeza a questão aí tem os ganhos de descentralização, o fato de que a transação ela é verificada por todos os nós da rede, antes de ser feito o registro, e principalmente, né, o fato de que é muito difícil você conseguir alterar isso do que você conseguiria alterar um sistema centralizado, como seria um sistema financeiro de um banco. E aí, para finalizar, então, no livro nós entramos mais a fundo nessas questões todas, inclusive no aspecto filosófico, apresentamos as definições de moeda, tanto das escolas mais modernas, como as escolas até, digamos assim, os outsiders da escola austríaca. Nós falamos um pouco da escola austríaca, falamos de Keynes, falamos de Adam Smith, e também os aspectos filosóficos, por exemplo, John Searle, que utiliza lá critérios da filosofia da linguagem para fazer a definição de moeda. Mas aqui, como o tempo é curto, aí nós trazemos uma síntese então, do nosso conceito de moeda, que é parecido com o do Jackson, mas por um pequeno detalhe. Então, a moeda é um certificado que estabelece uma relação jurídica e institucional de crédito e débito. Então, por meio dessa distinção, nós acreditamos que fica mais fácil para você poder dar uma discussão aprofundada sobre a distinção entre Bitcoin e moeda Fiat, sem incorrer no senso comum de que você vai utilizar os critérios da unidade de conta, reserva de valor e tempo de troca, e cair naquela conversa que é absurda de dizer que achar que as moedas ainda estão lastreadas em ouro. Isso para mim eu acho muito absurdo, desculpe, mas Adam Smith já no livro que ele escreveu há muitos anos, ele já falava que o ouro não é a riqueza das nações. Né? Então tem gente que ainda acha que o ouro é importante para o valor da moeda. Acredito que seja isso, espero que eu tenha sido claro. O tempo ele é razoavelmente curto, mas agradeço aí a oportunidade.